Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar nosso estudo. Hoje nos aprofundaremos mais um pouco. Falamos de átomos e agora falaremos de tabela periódica. Vamos lá. Então, temos aqui a nossa tabela periódica. Então, o que consta na tabela periódica? São os átomos. Verificaram que cada átomo tinha uma característica diferente de outro átomo. O que seria essa característica? A quantidade de elementos que fazem parte de cada átomo tinha modificações. Então, para identificar cada átomo como sendo diferente do outro, começaram a nomear esses átomos. Como nomear esses átomos? Chamaram de hidrogênio, outros de hélio, de lítio, de berílio, de boro, de carbono. Então, a nossa tabela periódica, que é o que nós estamos verificando aqui, é o conjunto de todos os átomos descobertos pelos cientistas. E hoje, atualmente, temos 118 átomos, 118 elementos químicos. Devido a essa quantidade de elementos químicos, ou seja, de átomos descobertos, os cientistas organizaram esses átomos em uma tabela. E esta tabela é a que nós estamos vendo, que é chamada tabela periódica. Quais são as características dessa tabela periódica? Então, nesta tabela periódica, nós temos linhas horizontais. Essas linhas horizontais são chamadas de períodos e nós temos as linhas verticais, tá bom? Então, primeiramente, como que eu analiso aqui? Então, a minha tabela periódica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, tá bom? Então, cada elemento aqui, ó, como que eu faço a leitura? Então, o elemento 1 é o primeiro elemento aqui, hidrogênio. Então, 1 significa o quê? Que esse elemento ele tem um próton no seu núcleo. Então, sempre quando eu falo de elemento químico, eu vou considerar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se por acaso nós ouvirmos falar de íon, aí quando eu vejo a palavrinha íon, eu não posso afirmar que o número de prótons é igual ao do elétron. Então, nesse primeiro momento, vamos falar só de elemento químico. Então, falei da quantidade de prótons, será a quantidade de elétrons. E esse número de prótons é chamado de número atômico do átomo. E esse número atômico ajuda a organizar essa tabela. Olhando, eu vou olhar a tabela como se eu estivesse lendo um texto. Então, eu saio da esquerda, vou para a direita, depois desço da esquerda para a direita, depois desço da esquerda para a direita. E o que isso representa na tabela? O número atômico de cada átomo, de cada elemento químico. Hidrogênio é o primeiro, tem um próton no núcleo. Aí a gente segue a leitura. Cheguei no hélio, o hélio tem 2 prótons no seu núcleo. Aí eu volto aqui para a linha de baixo, segundo período. Lítio tem 3 prótons, berílio tem 4 prótons, boro tem 5 prótons no seu núcleo e assim sucessivamente. Tabela periódica tem a necessidade de decorar? De jeito nenhum. A tabela periódica, nós utilizamos ela para pesquisa. Não precisamos, não tem necessidade nenhuma de sair decorando todos os elementos que estão em períodos ou que estão em famílias. Então, nós verificamos que, então eu sei que eu lendo essa tabela periódica, como eu leio um texto, eu vou identificar o número atômico de cada elemento químico, de cada átomo. E quando eu analiso essa tabela na horizontal, todos os elementos que estão na mesma linha horizontal, qual a característica desses elementos? Ele possui o mesmo número de camadas eletrônicas. Lembra que os elétrons orbitam o núcleo do átomo em regiões chamadas de camadas. Então, se eu estou no período 1, significa que esses elementos têm uma única camada onde os elétrons estão circulando. No período 2, significa que eu tenho 2 camadas. Então, eu tenho um elétron em uma região, uma quantidade de elétrons em uma região, e mais uma quantidade de elétrons em outra região. Tudo isso vai depender das características de cada átomo, de cada elemento químico.
assim sucessivamente, o período 3, 4, 5, 6 e 7. Então, todos os elementos que estão no período 7 significa que tem 7 camadas na eletrosfera. E na vertical, como que funciona na vertical? A vertical, os elementos estão organizados pelas suas características iguais, características essas que são químicas e físicas, tá bom? E outra característica também é que todo elemento que está na mesma coluna possui a mesma quantidade de elétrons na última camada, tá bom? Que é chamado camada de valência. Então, todos hélio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, o que eles também têm em comum? A quantidade de elétrons na última camada, tá bom? Então, falar de tabela periódica, o que eu preciso saber? Que na tabela periódica eu tenho todos os átomos existentes, esses átomos agrupados que formam toda a estrutura que a gente encontra na natureza, tudo bem? Então, quando eu vejo uma tabela, essa tabela me fornece número atômico, me fornece número de camadas que esse elétron tem na eletrosfera e também o número de elétrons que cada elemento tem na última camada. Então, falar de tabela periódica, eu preciso saber que ela me traz informação de número atômico, de número de camadas e também de número de elétrons na eletrosfera. Espero que vocês tenham entendido. Por enquanto, a nossa explicação encerra-se aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas da nossa atividade. Então, essa é a nossa segunda atividade que trata-se sobre tabela periódica. Lembrando, a primeira atividade, eu peguei um texto escrito por uma bióloga. Agora, nessa segunda atividade, quem foi a pessoa responsável por esse texto foi uma pessoa graduada em Química, tudo bem? Então, estudar ciência significa que nós vamos ver fenômenos químicos, fenômenos físicos e também fenômenos biológicos. Então, eu trago o texto, tirei o texto de escolakids.uol.com.br. Quem quiser verificar esse texto na sua origem, é só digitar isso daqui na internet, no Google, tudo bem? Então, eu venho com o nosso texto. Venho aqui com o nosso texto, tem a explicação dos períodos, das famílias, do número atômico, do número de elétrons na camada de valência, na última camada. E por fim, pessoal, tem as figuras ilustrativas, aqui a gente vai ter que ler com calma, tá bom? E aqui, por fim, aí eu trago umas perguntas referentes ao nosso texto, tá bom? Para que force que algumas informações a gente tenha guardado, né? Algumas informações que eu considero mais importantes dessa leitura. Então, a pergunta número 1. Qual é o total de elementos químicos atual? Ah, legal, vou dar uma olhadinha, tem lá no texto. A tabela periódica é organizada em linhas horizontais, em ordem crescente ou decrescente de número atômico. Comentei isso na explicação, só que no texto também tem essa informação. Terceira pergunta, o que representa o número atômico? É número de elétrons no núcleo? É número de prótons no núcleo ou número de nêutrons no núcleo? Através da leitura você vai chegar a essa resposta. Os elementos de uma mesma linha horizontal, vírgula, período, possuem qual característica em comum? Opa! 5. Os elementos que possuem a mesma família estão na mesma linha vertical, possuem qual característica em comum? No texto tem a resposta e também eu comentei momentos antes, tá bom? Espero que vocês consigam responder. Caso vocês tenham alguma dificuldade, conversaremos na escola. Um grande abraço para todo mundo e até breve.